Ele é um tímido que conquista a garota linda da escola. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Yuri era um típico perdedor, preguiçoso, sem amigos e sem qualquer motivação na vida. No entanto, ele possuía um dom secreto capaz de solucionar qualquer mistério do mundo. Mesmo assim, fazia o possível para não chamar atenção, até que foi surpreendido pela garota mais bonita da escola. Ele sempre jurou que nunca gastaria sua energia com nada nem ninguém, odiava esportes e relacionamentos e preferia uma rotina sem emoção. Certo dia, ao conversar com Satos, Yuri confessou que só fazia o estritamente necessário, como aceitar o pedido de sua irmã para manter o clube de literatura ativo. Se ninguém entrasse, ele seria fechado naquele ano. Relutante, Yuri pegou a chave mestra para abrir a sala, mas ao chegar na porta, percebeu que estava trancada. Ele conseguiu abrir e entrou, sem imaginar que aquele momento mudaria tudo. Dentro da sala, encontrou uma garota que já sabia seu nome. Confuso, ele tentava se lembrar dela, pois só tinham tido uma aula juntos. Seu nome era Chitanda. Ela revelou que havia entrado no clube por motivos pessoais, mas ao ver que alguém já estava inscrito, decidiu sair. O problema era que, sem a chave, ficou presa ali. Yuri percebeu que ela falava a verdade quando de repente Satos apareceu. Empolgado, Satos não conseguia acreditar que Yuri finalmente estava conversando com uma garota. Ele não entendia o que estava acontecendo e logo suspeitou que havia algo misterioso no ar. Chitanda explicou que a porta se trancara sozinha e ainda ouviu um barulho estranho vindo do piso abaixo. Intrigado, Yuri resolveu investigar e acabou encontrando o zelador mexendo na parte elétrica e fechando portas. Ele pensou que o homem fosse o responsável pelo ocorrido, mas Chitanda ficou impressionada com a rapidez com que ele desvendou o caso. No fim do dia, ela convidou Satos para se juntar ao clube. Ele aceitou sem hesitar, afirmando que Yuri já estava inscrito. Animada, Chitanda pegou na mão de Yuri enquanto saíam juntos. Mesmo assim, ele se prometeu que manteria sua vida tranquila e não se envolveria com nada. Satos, por outro lado, estava entediado e queria ir embora logo. Para Yuri, ouvir os comentários de Satos era uma verdadeira tortura, mas um novo rumor chamou sua atenção. A lenda do espírito do clube e da música assombrada na sala 1D. Esse era o segundo maior mistério da escola, o que fez Satos questionar qual seria o primeiro. Mais tarde, Chitanda voltou ao clube, cheia de curiosidade sobre o suposto fantasma. Como Yuri já esperava essa pergunta, tentou mudar de assunto. Ele trouxe à tona outro mistério, um clube secreto que espalhava panfletos sem a permissão do conselho estudantil. Satos explicou que o grupo se chamava Silk Spider Society e que no ano anterior o presidente da escola encontrou um panfleto misterioso, mas ninguém nunca descobriu quem eram os membros. Agora, a missão era desvendar a identidade dos responsáveis e antecipar o que planejavam fazer. Chitanda, fascinada, caiu na armadilha de Yuri, que sugeriu procurarem o panfleto juntos. Eles foram até a entrada da escola, onde Yuri suspeitava que o clube tivesse deixado alguma pista. Porém, depois de vasculhar o local, Chitanda notou que nada estava lá. Enquanto ela conversava distraída com Satos, Yuri finalmente encontrou o panfleto. No entanto, algo não estava certo. Ele percebeu que a empolgação de Chitanda começou a sumir. No caminho de volta para casa, Yuri refletiu sobre sua atitude. O antigo ele nunca teria feito tanto esforço só para agradar alguém. Após a aula, Yuri encontrou Chitanda novamente no clube. Dessa vez, ela trouxe uma caixa de doces para compartilhar enquanto liam. Ele estava aproveitando o silêncio, até que Chitanda, repentinamente, sugeriu que fizessem algo mais produtivo com o tempo extra, ao invés de apenas relaxar. Quando ele perguntou o que ela tinha em mente, ela propôs a criação de uma coletânea de histórias curtas para vender no festival cultural da escola. Yuri, como esperado, odiou a ideia, pois daria muito trabalho. No entanto, quando Chitanda revelou que a direção exigia esse projeto para manter o clube aberto, ele não teve escolha. Perguntou por onde deveriam começar e ela sugeriu pesquisar materiais antigos dos ex-membros do clube para usar como referência. Depois de horas de busca, porém, não encontraram nada. Chitanda arrastou Yuri até a biblioteca para continuar a busca. Lá, eles encontraram uma garota chamada Ibara, que sempre detestou Yuri por ele ser tão preguiçoso. Sem perder tempo, ela o chamou de maluco por ficar seguindo Chitanda por aí. Logo depois, Satos apareceu tirando sarro da situação, dizendo que eles formavam um casal fofo. Irritada, Ibara mandou Yuri parar com aquilo, afirmando que preferia namorar um porquinho de patas gordas a ficar com ele. Chitanda se apresentou e explicou que estavam procurando livros da antiga biblioteca do clube de literatura, mas Ibara respondeu que não sabia de nada e que apenas a bibliotecária poderia esclarecer isso. Ainda comentou que ela só voltaria ao trabalho dali a meia hora. Yuri já estava prestes a ir embora quando Satos sugeriu que passassem o tempo ouvindo uma história interessante que Ibara havia contado antes. Chitanda, é claro, não resistiu e arrastou Yuri para ouvir também. Ibara então começou a relatar um caso estranho. Alguns alunos pegavam sempre o mesmo livro da biblioteca, mas o devolviam no mesmo dia, todas as semanas.
O livro continha informações relevantes sobre a história da escola. O mais esquisito era que os alunos tinham permissão para ficar com os livros por até 2 semanas, então não fazia sentido devolvê-lo toda sexta-feira sem falta. Chitanda ficou obcecada e pediu para Yuri resolver o mistério. Ele tentou escapar, mas quando a situação começou a incomodar os outros alunos, acabou aceitando só para não chamar ainda mais atenção. Ibara ficou chocada por Chitanda pedir ajuda justamente para Yuri, já que o achava um inútil. Mas Satos interveio, explicando que ele já havia resolvido vários mistérios nos últimos dias. Yuri começou a pensar em 1000 possibilidades, mas quando Chitanda sugeriu que talvez os alunos estivessem usando as páginas do livro como papel higiênico, ele começou a questionar se ela era realmente tão brilhante quanto diziam. Ele então analisou a lista de quem pegava o livro e percebeu que todas eram garotas. Isso o fez pensar no porquê de um grupo de meninas estar tão interessado em um livro de história aparentemente sem graça. Foi quando Chitanda pegou o livro e o cheirou, comentando que tinha um leve aroma de tinta. Depois sugeriu que fossem até a sala de arte investigar. Yuri ficou paralisado, só encarando ela. Não queria perder tempo com algo tão bobo, mas no fim acabou cedendo. Ibara, curiosa, também decidiu ir junto, enquanto Satos ficou para vigiar a biblioteca. No caminho, Yuri comentou que provavelmente as alunas estavam usando o livro como referência para pintar cenários. Quando chegaram à sala de arte, Ibara e Chitanda ficaram surpresas ao ver que ele estava certo. De volta à biblioteca, Satos elogiou Yuri por solucionar mais um mistério, e Ibara se sentiu um pouco boba por ter subestimado ele. Chitanda, por outro lado, comentou que adoraria trocar sua inteligência acadêmica pela habilidade de Yuri de desvendar mistérios, mas ele respondeu que não achava que seu talento valesse mais do que o desempenho escolar dela. Ao mesmo tempo, começou a refletir sobre sua própria vida isolada, vendo como todos ao seu redor pareciam se divertir mais do que ele. Quando estava prestes a sair, Chitanda lembrou que eles ainda não tinham encontrado nenhum livro sobre o clube. Foi nesse momento que a bibliotecária entrou, agradecendo a Ibara por ter cuidado do local em sua ausência. Satos aproveitou para perguntar se havia algum livro sobre a história do clube de literatura clássica, mas a bibliotecária negou, dizendo que nada desse tipo estava no acervo. Chitanda ficou desanimada, pois isso significava que teriam que escrever o livro do zero, sem qualquer referência. Yuri tentou tranquilizá-la, dizendo que não era motivo para preocupação. Já Ibara, satisfeita, se divertia com o fato de seu plano de despistar os dois não ter funcionado. No dia seguinte, Yuri recebeu uma ligação inesperada de Chitanda. Ela o convidou para um café, dizendo que queria conversar sobre algo pessoal. Quando ele chegou, esperou por 1 hora inteira até que ela finalmente apareceu, visivelmente desconfortável. Yuri já estava prestes a ir embora quando Chitanda implorou para ele ficar. Sem entender nada, ele disse para ela relaxar, a menos que estivesse prestes a confessar algo. Chitanda então revelou que queria falar sobre seu tio, Seaton, que era sua pessoa favorita quando era criança e também havia sido membro do clube de literatura clássica. Infelizmente, ele havia tirado a própria vida anos atrás, após sofrer de uma depressão severa. Ela estava tentando se lembrar de uma conversa que teve com ele na infância, onde ele disse algo que a fez chorar. Essa lembrança era a única coisa que poderia trazer algum tipo de fechamento para ela, já que ele simplesmente desapareceu de repente. E como Yuri era o único que conhecia com habilidades incríveis de dedução, ela precisava da ajuda dele para recuperar essa memória perdida. Nos dias seguintes, Otaro começou a se preparar para as provas de meio de semestre. Mesmo sendo do tipo que não se estressa muito com estudos, ele decidiu se empenhar para tirar uma média razoável nas matérias. Quando voltou para casa, encontrou uma carta de sua irmã, Tomo. Nela, ela perguntava como estavam as coisas no clube de literatura clássica e mencionava que, se ele quisesse encontrar livros antigos do clube, deveria procurar em um armário que ficava na antiga sala do grupo. Otaro ficou surpreso, já que eles estavam procurando esses livros fazia tempo. Ele mostrou a carta para Chitanda e Ibara, que ficaram animadas achando que finalmente tinham resolvido o mistério. Mas Otaro logo explicou que havia um problema. O armário não estava mais na sala mencionada por sua irmã. O motivo: o clube de literatura clássica tinha mudado de lugar depois que ela se formou no ensino médio. A antiga sala do clube agora era ocupada pelo grupo de jornalismo. No caminho até lá, Otaro percebeu que algumas máquinas estranhas estavam presas nas paredes, mas não deu muita atenção. Ao chegarem, bateram na porta e depois de alguns instantes, um estudante mais velho chamado Togaito apareceu. Chitanda se apresentou e explicou que o clube costumava se reunir ali há alguns anos. Ela disse que estavam procurando por alguns livros antigos que poderiam estar guardados no armário da sala. No entanto, Togaito negou imediatamente que houvesse qualquer coisa do tipo ali. Otaro estava pronto para ir embora, mas Ibara segurou seu braço, insistindo para que continuassem a busca. Chitanda reforçou que os livros deveriam estar naquela sala, e Togaito, já visivelmente irritado, permitiu que dessem uma olhada, só para que parassem de incomodá-lo. As meninas revistaram o local, mas não encontraram nada. No entanto, Otaro, mestre na arte de desvendar mistérios, começou a pegar algumas pistas. Ele sugeriu que chamassem um professor para dar uma olhada também.
E isso fez Togaito perder completamente a paciência. Ele mandou os três saírem da sala imediatamente, mas Otaru percebeu que ele estava desesperado para se livrar deles. Com calma, ele olhou diretamente para Togaito e sugeriu que, caso encontrasse os livros, ele mesmo os levasse ao clube. Percebendo que não tinha escapatória sem levantar ainda mais suspeitas, Togaito acabou concordando. No caminho de volta para o clube, o Otaru perguntou para Chitano o que ela sabia sobre a família do Tou. E ela explicou que eles eram uma família influente, bem conhecidos no setor educacional do país. Quando chegaram no clube, as meninas ficaram surpresas porque os livros já estavam lá, mas o Otaru já imaginava que isso iria acontecer. A Ibarra ficou intrigada e pediu pro Otaru contar tudo. Ele explicou que o Togaito estava tentando esconder alguma coisa o tempo todo, porque a sala tinha um cheiro forte de ar-condicionado com desodorante de ambiente e as janelas estavam abertas, com um ventilador ligado. Além disso, as máquinas estranhas nas paredes eram sensores infravermelhos que acionavam um alarme sempre que alguém passava, assim o Togaito sabia que poderia esconder o que estava fazendo rapidinho. Com todas essas pistas, o Otaru deduziu que o Togaito estava tentando esconder o fato de que ele usava o armário para guardar seus cigarros baratos e suspeitos. Ele provavelmente entrou em pânico quando o Otaru sugeriu chamar os professores para revistar um lugar, então correu e jogou os livros lá no clube. A Ibarra ficou irritada porque Otaru conseguiu desvendar o mistério sem nem suar, mas ele só riu e disse que foi pura sorte. Aí ele percebeu que a Chitanda estava meio estranha e perguntou o que tinha rolado. Ela entregou um dos livros para ele e ele achou uma carta dentro que falava sobre como o tio dela tinha feito um grande sacrifício pelos alunos da escola muitos anos atrás. A Chitanda começou a chorar, com medo de descobrir o que o tio dela realmente fez. Então Otaru tentou acalmar ela e disse para ser forte, mas a Satoshi complicou tudo ao mencionar que um dos livros estava faltando. Na volta para casa, o Otaru sugeriu que a Chitanda contasse a história para os outros e pedisse ajuda. No dia seguinte, ela se sentou com a Ibarra e o Satoshi no clube e contou tudo sobre o tio dela. Eles concordaram em ajudar a resolver o mistério. Mais tarde, o Otaru encontrou o Satoshi na parada de ônibus e os dois foram de bicicleta até a casa da Chitanda, enquanto conversavam sobre como estava sendo o ensino. O Otaru não curtia muito a pressão de tudo e sentia que o Satoshi estava exagerando ao querer participar de vários clubes. O Satoshi disse que o Otaru estava sendo rabugento e que o ensino médio era a melhor fase da vida. Quando chegaram na casa da Chitanda, o Satoshi ficou surpreso com o tamanho da mansão dela, e eles foram recebidos na sala pela Ibarra, que estava brava por causa do atraso. A Chitanda explicou que o objetivo daquele encontro era pensar em possíveis motivos para um artigo sobre o tio dela estar nos livros antigos do clube e tentar recuperar algumas lembranças de infância. Ela distribuiu cópias do seu plano para todo mundo e disse que achava que o tio dela tinha se envolvido em um protesto estudantil, onde ele defendeu alguma causa e acabou sendo expulso da escola. Ela acreditava que o Seaton tinha feito um protesto pacífico ligado ao festival cultural da escola, e que isso fez outros alunos admirarem ele e escreverem uma matéria sobre ele no anuário. Mas o Otaru não concordou totalmente com a teoria, e o Satoshi achava que estava errado, porque na época do tio da Chitanda, os protestos eram mais voltados contra políticos, e não contra professores exigentes. A Ibarra pediu desculpas porque sua sugestão era bem diferente da Chitanda, mas ela disse que não precisava se preocupar com isso e todo mundo concordou em continuar a reunião no jardim. A Ibarra entregou uma cópia do seu plano, e ela sugeriu que o Seaton provavelmente era o líder de uma gangue e que teria sido expulso depois de agredir um professor. O Otaru não curtiu a ideia, porque nas histórias que ele tinha lido sobre o Seaton não havia nenhuma menção à violência. A Chitanda notou que o Satoshi estava ficando com fome, então foi para a cozinha preparar o almoço. Quando chegou a vez dele de participar, o Satoshi deu para todo mundo uma cópia de um artigo de jornal que tinha sido publicado quando o tio da Chitanda ainda estudava lá. O artigo mostrava que, na verdade, o tio dela tinha liderado um protesto pacífico, e isso derrubava a teoria da Ibarra, já que o Seaton não tinha sido expulso por agressão. Mas o Satoshi disse que não tinha mais nada para adicionar além disso. A Chitanda então sugeriu que era hora do Otaru mostrar suas ideias. Ele entregou uma cópia do seu plano, mas quando chegou o momento de falar, o Otaru travou e esqueceu o que ia dizer. O pessoal ficou insistindo, perguntando se ele estava bem, mas o Otaru ficou em silêncio até que começou uma chuva forte. A Chitanda se levantou rápido para recolher as roupas do varal e o Otaru, aproveitando a deixa, perguntou se podia usar o banheiro. Ela mostrou o caminho, mas ao invés de fazer o que precisava, o Otaru ficou lá pensando em todas as possibilidades sobre o mistério envolvendo o tio da Chitanda. Quando ele voltou para a sala, pediu desculpas pelo tempo e disse que, na real, não precisava mais sugerir nada, porque já tinha chegado a uma conclusão. Segundo Otaru, com todas as pistas que o grupo juntou, a conclusão era que o Seaton, que era presidente do clube de clássicos na época, liderou o protesto para defender o festival cultural. O Otaru até citou uma frase do artigo escrito sobre ele no anuário, e deduziu que o Seaton se opôs à escola porque queriam reduzir a duração do festival.